Fala, mestrandos e mestrandas do Profimática. Aqui quem fala é o professor Marcos. Esse aqui é o canal Passeio no Profimática, canal feito para você que acabou de passar no Profimática e deseja entender todas as disciplinas iniciais com muita clareza e vocês tenham muita confiança na hora de fazer as suas provas e principalmente o ENC lá também. Nessa aula de hoje, nós vamos estar resolvendo alguns exercícios ali focados no capítulo 5, que fala sobre o algoritmo de Euclides e também o MDC, tá certo? Já vou compartilhar a tela com vocês. E o primeiro exercício que eu vou estar fazendo com vocês aqui hoje é um exercício 5.1, no qual ele vai ser muito importante para a gente, não somente agora, mas também lá para frente, quando nós formos lidar com equações diofantinas. Vai ser um método no qual nós vamos estar utilizando para descobrir soluções particulares de equações diofantinas. Foi mal. E para isso, nós vamos estar utilizando o algoritmo estendido de Euclides. Vocês podem olhar para esse daí e não fala para utilizar isso, mas eu já vou estar utilizando para vocês terem a noção de como é que nós aplicamos o algoritmo estendido de Euclides. Vou estar aqui também utilizando meu celular como uma calculadora para auxiliar a gente, já que esses números são particularmente grandes. Lembrando que na hora de uma prova sua, vocês não teriam esse recurso, mas isso é somente para acelerar o processo, tá bom? Então vamos lá. Vou estar resolvendo esse primeiro exercício aqui, ó. Qual que é o nosso intuito? Nós queremos determinar inteiros mn tais que eu consigo escrever o MDC entre esses Azinhos e Bzinhos aqui, nesse caso, entre 637 e 3.887, como uma combinação linear inteira, né, entre A e B, tá bom? Entre A e B. Então, como é que nós fazemos isso, pessoal? Nós vamos fazer isso da seguinte forma. Primeiramente, a gente escreve o número 637 aqui, faz um tracinho, como se fosse uma espécie de coluna imaginária, 637, depois 3.887, e no membro direito a gente coloca a matriz de identidade, 1001, de ordem 2, tá certo? Agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer operações com as linhas, de modo com que a gente vai sempre pegar o quociente da divisão, por exemplo, do maior pelo menor, tá certo? O quociente da divisão do maior pelo menor, e vai sobrar sempre o resto na linha de baixo. Então, por exemplo, primeira coisa que eu vou fazer, eu identifico em qual linha está o maior. Aí o que é que eu faço? E esse maior pode ser considerado o maior em módulo também, porque quando a gente for lidar lá para frente com equações diofantinas, às vezes vai aparecer um número negativo ali, então vai ser o maior em módulo também. Vou pegar o 3.887, vou dividir por 637. 637, o resultado deu 6,10, ou seja, cabe em 6 vezes. Então, qual que é a primeira operação que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou pegar a linha 1, a linha 2, e vou subtrair 6 vezes a minha linha 1, e o resultado eu vou colocar na minha linha 2, tá certo? Aí, com isso, vai gerar a seguinte matriz aqui. Vai ficar 3.887 menos 6 vezes 637. Ou seja, o resto deu 65. Como eu não mexi na minha primeira linha, pessoal, ela mantém do jeito que está. Vai ficar 0 aqui. Só que, quando eu faço essa operação, na minha linha 2 ali, o resultado vai ficar 65, tá certo? E vai ficar assim, ó. Linha 2 menos 6 vezes a linha 1. Aí eu vou fazer aqui, ó. 0 menos 6 vai ficar menos 6 aqui. E 1 menos 6 vezes 0 vai ficar 0. Então vai ficar 65 menos 6 e 1. Desculpa ali. 65 menos 6 e 1. Tá certo? Deixa eu deixar de preto, porque para mostrar que eu modifiquei isso, vai ficar menos 6 e 1 aqui. E com isso, nós fizemos a operação aqui. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 637 e vou dividir por 65. Provavelmente ele vai dar 9, tá? Vai ficar 637 dividido por 65, deu 9,8. Então, eu vou fazer agora a minha próxima operação, que vai ser a minha linha 1
menos 9 vezes a minha linha 2, o resultado eu vou colocar na minha linha 1. Tá? Eu vou repetir esse processo até a gente chegar num número que é múltiplo do outro. E o resultado que vai sobrar para a gente é exatamente o MDC, certo? Então, aqui, ó. Vou fazer, então, 637 menos 9 vezes 65. O resultado deu 52. Então, vou abrir de novo aqui a nossa matriz bonitinha. Vai sobrar como resto 65, né? Então, vamos lá. Aqui vai ficar 65. Faz a coluna. Agora, observa, linha 1 menos 9 vezes a minha linha 2. Então, vai ficar aqui, ó. A continha que vai entrar nessa primeira entrada aqui vai ser 1 menos 9 vezes menos 6. Então, vai ficar 1 mais 54. Vai dar 55, tá certo? 65 vai ficar 55. 0 menos 9 vezes 1, menos 9. Ok. E eu não mexi com a linha de baixo. A minha linha de baixo... Opa! É 52. Repeti aqui, desculpa. O resto foi 52, gente. 52. Ah, lasqueira, viu, só? Essa foi 52. Tá? Desculpa. O resto foi 52. Então, linha 1 menos 9 vezes 65 dá 52 ali. Agora, 1 menos 9 vezes menos 6 dá 55, né? E 0 menos 9 vezes 1 fica menos 9. Fecho aqui esse meu parênteses. E eu não mexi com 65 menos 6 e 1. Não mexi com a linha 2. Então, eu só altero a minha linha 1. Agora, de novo, eu vou fazer quem? Agora eu vou pegar a minha linha 1, e a linha 2 e vou dividir pela linha 1 e ver quantas vezes cabe. Nesse caso, cabe apenas uma vez, né? Vai ficar assim, então. Linha 2 menos uma vez a minha linha 1, e o resultado vou colocar na minha linha 2. Aí vai sobrar qual matriz para a gente? Vai sobrar a matriz. Não mexi na minha linha 1, então vai sobrar 52 aqui, 55 menos 9, certo? 65 menos 52 vai dar 8 dá 13, né? Certinho. Então fica 13 aqui. Vai ficar 13. Linha 2 menos a linha 1. Menos 6 menos 55 fica menos 61. 1 menos 9 vai ficar 1 mais 9. Fica 10. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o 52 e dividir por 13, tá certo? 52 e dividir por 13, vou fazer então. Agora vai ser a minha operação da minha linha 1. Eu acho que dá 4 certinho, né? 52 dividido por 13, deu 4 certinho. Menos 4, que multiplica a minha linha 2. Resultado, coloco na minha linha 1. Então, observa, uma vez agora que é múltiplo, quer dizer que o resto deu 0. Então, ficou assim, ó. Vai ficar assim, bonitinho. Vai ficar 0. 0 aqui. Sobra 13 do lado de cá. Então, eu não mexi com essa minha linha. Ficou 13. Menos 61 e 10. Tá? E agora vai sobrar ali, ó. 61 menos 4 vezes 55. Essa conta eu não vou fazer. 61 mais 4 vezes 55 vai dar 281. Vai ficar menos 200 mais 281, tá certo? Não, acho que eu fiz conta errada, né? Vai ser linha 1, que é 55, mais 4 vezes 61. Então, dá 299 positivo. 299. E linha 1, menos 4 vezes linha 2. Menos 9, menos 4 vezes 10, vai ficar menos 9, menos 40, menos 49, certo? E quando a gente chega nesta linhazinha de 0, quer dizer que a gente finalizou a nossa conta. E que o MDC vai ser exatamente o 13. E de modo com que? Então, o MDC, logo, o MDC entre 637 e 3.887 é 13, e eu posso escrever esse 13 como sendo quem? Como sendo
Menos 61 é esse primeiro coeficiente aqui, ó, que multiplica 637 mais 10 que multiplica, tá certo? Mais 10 que multiplica quem? O 3.800, deixar de roxo, 3.887. Aí se a gente quiser fazer isso daqui certinho, vai ficar assim, ó, menos 61, que multiplica 637 mais 10 vezes 3.887. Resposta final deu 13 certinho. E logo, então, o MDC entre esses dois números é 13 e eu consigo escrever esse nosso 13 como sendo menos 61 vezes 637 mais 10, que multiplica 3.887. Ou seja, pessoal, o número que sobra nessa primeira entrada é o coeficiente do primeiro número que eu coloquei ali em cima, e o número da minha segunda entrada da linha do meu MDC é o coeficiente que multiplica o segundo número. E com isso, a gente, entre aspas, né, quando a gente ver lá a equação de Diofantina, nós temos uma solução particular, nesse caso seria menos 61 e 10 para o lado de lá, mas aqui, em termos de MDC, o que é que nós obtemos? Nós obtemos uma solução, né, para que nós consigamos escrever o MDC como sendo uma combinação linear entre A e B. Tá certo? Ficou alguma dúvida? É sim, às vezes eu embolei aqui um pouquinho no... Como é que fala? Embolei aqui um pouquinho na hora das multiplicações, porém as contas elas estão todas certinhas. Se vocês ainda quiserem verificar, né, que zero pode ser obtido com essa composição aqui, vocês até podem fazer. Olha só. É 299 vezes 637 menos 49 vezes 3.887, viu? Deu exatamente zero, tá? Ou seja, eu consigo escrever se esse 299 é o coeficiente do 637 menos 49 é o coeficiente do 3.887, quando eu somo esses dois juntos, o resultado dá exatamente o zero, tá bom? Então, o que indica o ponto de parada para a gente quando a gente obtém o zero. Aí vocês podem pensar, professor, eu já nesta matriz de cima ali, eu observei e consegui perceber que o 52 já é múltiplo de 13. Poderia ter parado nela? Posso parar. Então, eu já poderia ter parado nessa minha continha aqui e perceber que o coeficiente do 637 é o menos 61 e do 3.887 é exatamente o 10, tá bom? Então, poderia ter feito essa parada aí sim. Com isso, a gente respondeu esse primeiro e os outros vão seguir de maneira exatamente análoga. Então, de novo, quais são os passo a passo? Primeiro número é o A, segundo número é o B. Faço uma coluna imaginária, coloco a matriz identidade. Começo a operar com as colunas de modo com que eu vou aplicar o processo sempre da divisão euclidiana, tá bom? Então, esse coeficiente que vai estar entrando aqui é sempre o quociente da divisão do maior pelo menor, tá bom? Sempre o quociente. E com isso, pessoal, o resultado dessa operaçãozinha aqui vai ser sempre desse lado de cá da nossa barreira imaginária, vai ser sempre o resto. Então, olha só, o 65 é o resto da divisão de 3.887 por 637, tá certo? E as operações que ficam no membro direito são todas as operações com as linhas que a gente faz. Tá? Aí segue. Agora eu vou pegar o 637, dividir pelo resto, lembra? A, B, resto. Agora eu vou pegar o B e dividir pelo resto. Eu estou fazendo a sequência daqueles passos lá para a gente obter o MDC, só que visualmente mais simples. Visualmente já usando todas as operações de uma vez. Tá? Então, 637 dividido por 65 me dá o quociente 9 e o resto é 52. Aí eu vou pegar o 65, divido por 52, e agora o resto da minha divisão vai ser 13, certo? E o quociente é 1, bom? Agora eu
vou pegar isso aqui tudo, vou pegar o 52 e dividir por 13, o resto vai ser zero, ou seja, 52 é múltiplo de 13, então 13 é exatamente o meu MDC entre os dois. Eu estou aplicando a divisão euclidiana, mas de um jeito no qual eu obtenho muito mais rápido os coeficientes M e N ali, tá certo? E, cara, isso vai ser uma mão na roda quando vocês estiverem lidando não só com equações diofantinas, mas aqui também na hora de lidar com MDC, tá certo? Espero ter ajudado vocês, tá? E qualquer coisa, inscrevam-se aqui no nosso canal, se você quiser fazer parte da nossa tutoria, tanto de aritmética quanto de geometria. Na próxima aula nós vamos estar, que vai ser a aula 6, vamos estar resolvendo pelo menos esses 4 exercícios aqui, tá certo? Exercícios que eu já selecionei tanto das provas nacionais quanto do ENC, beleza? Então, assim, é totalmente focado nas provas nacionais no ENC, que são exercícios que provavelmente vão cair nas suas provas, ou então, quem sabe, até mesmo no próprio ENC, com uma outra roupagem. Assim a gente fica por aqui. Agradeço a todos que chegaram até o final. Passem aqui na descrição também. Valeu, galera. Tamo junto e tchau, tchau.